Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto, sempre trazendo para você temas importantes, trazendo pessoas que possam nos ajudar no dia a dia, no nosso cotidiano, em questões que muitas vezes nós precisamos realmente ter esclarecimento, ter encaminhamentos e ter orientações importantes. E hoje não é diferente, nós vamos, nessa volta aqui do programa Diálogo Aberto, nós vamos conversar sobre o tratamento farmacológico de pessoas com autismo, utilizado como uma ferramenta complementar para controle de alterações comportamentais e sociais. Por isso, eu recebo aqui do meu lado o pesquisador Rafael Souza, ele que é biomédico, atua na orientação e a psicofarmacoterapia em pacientes pediátricos com TEA, que é o transtorno do espectro autista. O Rafael ele é mestre em epidemiologia e vigilância em saúde pelo Instituto Evandro Chagas, doutorando pelo Programa de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E também pai de uma criança que tem TEA, desenvolve TEA e que tem todo esse trabalho de acompanhamento e também vai trazer a sua experiência, suas orientações, né? Já que cada vez mais nós temos um número de pessoas também que precisam desse acompanhamento, de todo esse tratamento que é necessário. Por isso, eu queria agradecer aqui já, de antemão aqui ao Rafael pela presença, né? E por tudo aquilo que a gente vai conversar um pouco sobre essa situação. Rafael, por que é importante esclarecer os pais de crianças que desenvolvem TEA a respeito desse tratamento, dessa questão medicamentosa, mas também de perceber que aquilo é uma necessidade até de reelaboração da própria família, nesse sentido de dar o apoio, de acompanhar, né, para que realmente você possa ter condições de acompanhamento, de convivência com essas pessoas. Perfeito, obrigado pelo convite. Então, Leno, é importante os pais e os responsáveis, na verdade, por essa criança no leito familiar, terem a primeira noção de que não há um tratamento para o TEA. O TEA não tem cura, certo? O transtorno de espectro autista, ele vai fazer com que a criança apresente questões relacionadas a déficits do neurodesenvolvimento. E o que inclui nisso? Dificuldades no comportamento, dificuldades na socialização, na fala, na linguagem, até mesmo na alimentação. As crianças podem apresentar o que a gente chama de... esqueci agora a palavra. Dificuldade para se alimentar também? Dificuldade para se alimentar também, justamente porque como o autista ele é bem sensível, ele é tátil, ele é visual, se aquele alimento que ele está olhando não for do agrado dele em termos de textura, de aparência, até mesmo no odor do alimento, ele automaticamente vai começar a apresentar uma recusa. Então, com isso, ele também pode apresentar déficit nutricional, certo? Então, isso é o que a gente chama de seletividade alimentar. Isso está presente em uma grande porcentagem dos pacientes com TEA. E aí, além dessa seletividade alimentar, as questões comportamentais, elas podem ser de baixo grau, podem ser de alto grau. Então, quem que vai definir se essa criança vai fazer uso ou não de algum tipo de medicamento? No final, vai ser um neuropediatra. Então, antes de ter o diagnóstico, até mesmo após o diagnóstico, essa criança com TEA ela vai precisar passar, primeiramente, por uma equipe multiprofissional. E nesse sentido, Rafael, como é que a gente pode perceber, por exemplo, que esse tratamento, como você disse, não tem cura, né? Mas nesse tratamento como um todo, que a pessoa que tem autismo ela precisa, inclui vários profissionais. Sim. Né? Então, você tem ou paga tudo isso aí, né? Ou busca, então, na rede pública para esse trabalho. Como é que é esse apoio, por exemplo, na rede pública, seja federal, estadual, municipal? A gente consegue isso com facilidade? Tem isso aí disponível? Por outro lado, quando há necessidade, que não são todos os casos, né, de intervenção medicamentosa, de utilização de medicamento, também esses medicamentos eles estão disponíveis no mercado, são importados? Como é que é essa questão, tanto do tratamento envolvendo essa equipe multiprofissional que precisa dar esse apoio, quanto a questão da disponibilidade dessa medicação que às vezes é necessária também para o tratamento? Como é que isso aí está disponível para a necessidade de utilização? Então, em se tratando do Sistema Único de Saúde, né, ou seja, pela rede pública, os pais, os responsáveis, eles conseguem ter esse acesso a partir do momento que
O pai percebe essa necessidade, detecta características nessa criança e prontamente vai procurar um apoio ali, uma consulta, por exemplo, com um pediatra, relata para esse pediatra todos esses comportamentos da criança, essas características, e o pediatra vai ser o responsável por estar encaminhando essa criança para os demais profissionais. O que a gente tem como o que seria um protocolo inicial para investigação, para que possa depois chegar ao diagnóstico do TEA? É passar primeiramente com um profissional da fonoterapia, né, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, também é importante, e um psicólogo. Inicialmente, esses 3 profissionais vão, a partir de um determinado momento, agora realizar sessões de acompanhamento com essa criança, para que no final eles emitam um relatório, e esse relatório, né, da criança vai ser encaminhado para o pediatra ou, que na verdade, para um neuropediatra, que é esse profissional que vai dar o diagnóstico final. Então, é possível, né, realizar todo esse procedimento pelo SUS. A gente sabe que a gente conhece já o Sistema Único de Saúde como sendo algo demorado, então não foge também, infelizmente, essa problemática. É demorado de fato, querendo ou não, mas é possível, certo? E em relação agora ao uso de medicamentos, né, a farmacoterapia, ela também está disponível pelo Sistema Único de Saúde, a depender do medicamento e a depender também da necessidade. Não são medicamentos que são importados, eles estão disponíveis no mercado, mas é preciso frisar mais uma vez, né? Não são medicações para tratar o TEA. E, inclusive, um ponto importante é que, na grande maioria das vezes, são medicamentos de uso off-label, que a gente chama, ou seja, são medicamentos não prescritos. O que seria isso? São medicamentos que estão disponíveis no mercado para uma determinada condição, digamos assim, medicamentos para auxiliar na depressão. O médico identifica uma determinada característica nessa criança e ele vê, bom, eu tenho essa medicação aqui que ela é importante no quesito de ansiedade ou de irritabilidade. Em geral, essa medicação é utilizada para adultos, pessoas que têm essas sintomatologias. Mas, devido à característica dessa medicação, devido aos efeitos que ela tem, ele pode receitar para essa criança, na grande maioria das vezes também com uma dosagem abaixo, né? Então, seria o uso off-label, porque não tem na bula, não tem respaldo científico o uso dessa medicação para aquela faixa etária, né? Se for uma criança ou para algum tipo de condição diferenciada. Mas o médico tem esse conhecimento e, através de o que a gente chamaria de acompanhamento clínico, né? O médico que já fez essa prescrição para outros pacientes, ele viu o benefício, então ele continua fazendo a prescrição dessa medicação para outras crianças, certo? Apesar de não ter ainda estudos científicos que respaldem, mas o uso off-label, ele pode ser realizado sim e fazer a prescrição para essas crianças. A Organização Mundial de Saúde, Rafael, ela fala sobre a questão, por exemplo, do uso de telas, né, tanto de forma precoce quanto de forma intensa, né, principalmente aí atingindo faixas etárias aí, 4, 5 anos, né, ou até antes disso, antes dos 3 anos de idade, muitos pais acabam fazendo uso dessas telas para as crianças como forma, inclusive, de distraí-las, de criar um entretenimento e de eles poderem fazer outras coisas que querem fazer. Até que ponto o uso precoce dessas telas, antes dos 3 anos, ou o uso demasiado delas em qualquer tempo, ele ajuda, acaba contribuindo para que essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de socialização, essa ansiedade, ela também seja aumentada ou até despertada, no caso, por exemplo, de pessoas que têm autismo? Sim, o uso precoce de telas, né, e demasiado também em qualquer faixa etária, ele de fato pode ser prejudicial, sim. E isso já tem amparo de diversos estudos e diversas sociedades também relacionadas à área da saúde. E no próprio adulto, né, o uso contínuo de celulares, computador, tablets e principalmente relacionados a assuntos diversos, que não, por exemplo, educacionais ou que venham trazer, agregar na vida dessas pessoas, de fato, gera um prejuízo. Então, a questão da ansiedade, por exemplo, ela pode ser exacerbada, a irritabilidade também. Isso tudo pode ser, o uso de telas pode ser um estopim para diversos tipos de comportamentos, digamos assim, inadequados. Então,
Tem situações em que a criança, né, fica muito tempo, por exemplo, fora do convívio social, fora do contato até mesmo dos pais, devido atualmente, né, essa questão desse mundo moderno, muitas atividades, pais que estão o tempo todo trabalhando e precisam fazer diversas atividades, a criança com o tempo vai perder esse contato, né, com os pais, e aí elas ficam somente literalmente na questão das telas, e aí tem a escola também, mas sai da escola, volta novamente para a tela, né? E isso é muito importante porque, por exemplo, determinados tipos de medicamentos, eles acabam tendo a necessidade de uso justamente por conta dessa característica da pessoa de se apresentar muito ansiosa, por exemplo, né? Então, se conseguir reduzir o máximo possível o uso, né, o tempo de permanência em qualquer tipo, né, de aparelho eletrônico, né, das telas, isso já vai trazer aos poucos o benefício também para a criança. E assim, como é que muda essa rotina da família a partir do momento em que tem um diagnóstico, é necessário um tratamento, né, que é necessário repensar, inclusive, como essa família vai trabalhar isso, encarar essa situação? Muitos acabam não aceitando, por exemplo, isso, né? Tem famílias que dizem, não é só timidez, é dele mesmo, ele sempre foi assim, ou a nossa família tem essa característica. O que você diria para essas famílias, por exemplo, que tem uma criança com TEA e que precisa agora repensar, inclusive nesses relacionamentos? Como é que a gente pode trabalhar e orientar esses pais, essas famílias nesse sentido? Então, realmente vai ser uma mudança da rotina total, certo? É muito importante que o primeiro passo seja dado, ou o reconhecimento das características dessa criança, ou pelo menos ouvir pessoas que estão ao seu redor, que já têm o conhecimento, né, dessas características, que pode estar associado ao autismo, e entender, receber isso como uma espécie de análise positiva, para que tenha um olhar mais próximo para o seu filho e aí, a partir desse momento, procure investigar se o que essa pessoa está falando realmente faz sentido, se o que você está notando no seu filho de diferente também realmente faz sentido. Busque, de fato, essa confirmação, digamos assim, porque isso vai ser benéfico para o seu filho, vai ser benéfico para o convívio dele familiar e social como um todo, né? Então, agora, a partir do momento que realmente você recebeu o diagnóstico, o seu filho tem algum grau aí de comprometimento, né, do neurodesenvolvimento, e aí você vai começar a buscar maneiras de melhorar essa rotina, na verdade, de passar a criar rotinas para o seu filho. Então, já tem estudos, de fato, que comprovam que a pessoa que tem o TEA, ela necessita de uma determinada rotina. Certo? Isso é muito importante para o equilíbrio emocional, para a questão da ansiedade, o estopim para algum tipo de crise, por exemplo. Então, as crianças que, de repente, não têm uma rotina ou que já têm uma rotina, essa rotina quebrada, isso pode ser já um start para que ela apresente algum tipo de crise, né? Então, é importante a pessoa não só ter esse cuidado, ter essa parte mais humanizada com o seu próprio filho, né, ou o seu responsável, ou a pessoa no qual ele é responsável, mas passar também a adquirir conhecimentos sobre o tema. Então, a pessoa buscar, seja mesmo na internet, buscar orientações com profissionais, em locais, por exemplo, como universidades, né, que promovem eventos relacionados ao tema, isso é de suma importância, porque vai ajudar você e o seu filho a um convívio melhor. Você vai começar a entender mais ainda como é que você vai se comportar perante a determinadas situações ou características que seu filho está apresentando. E aí você vai conseguir contornar uma determinada situação de maneira muito mais eficaz e até muito mais tranquila. Certo. O autismo, ele é dividido em graus, né? Segundo agora a CID-11, né? Sim. CID-11, ele trabalha com graus. Quais são esses graus para a gente compreender esse processo, como é que ele acontece? O primeiro grau, o mais baixo, digamos assim, o mais leve do processo, qual é? Então, esses graus, eles estão relacionados com o comprometimento, né, do neurodesenvolvimento, com o comportamento e social,
Então, o que seria o grau mais baixo? Seria o grau de suporte, que a gente chama, né? Uma pessoa vai oferecer um apoio para aquele indivíduo, então a gente chama de grau de suporte nível 1, grau de suporte nível 2 e o grau de suporte nível 3. Que é o, digamos assim, o mais alto. O mais leve seria o 1, o mais alto seria o 3, exatamente. Assim. Quanto que esse indivíduo necessita de suporte para tarefas como socialização, para linguagem, né? Para a comunicação como um todo, para, de repente, a alimentação, né? Então, aquele indivíduo que está enquadrado no grau de suporte nível 1, ele raramente vai ter uma necessidade muito forte de um suporte para que ele, por exemplo, inicie uma conversa com uma pessoa. Certo. Geralmente, esse indivíduo ele não tem comprometimento, ou tem comprometimento muito pouco da linguagem, ele consegue falar, normalmente ele seria o verbal, né? E em algumas situações, quando ele tem uma dificuldade de interação, a pessoa dá o suporte para esse indivíduo e ele consegue continuar, né, essa interação. Agora, lá no outro extremo, o indivíduo de grau 3 de comprometimento, né, de dificuldade, precisando de um suporte intenso, ele não consegue nem iniciar uma conversa se ele não consegue, na verdade, fazer a interação também, responder a determinados estímulos e, em muitas situações, essa pessoa ela não consegue, de fato, tem comprometimento até mesmo na musculatura da sua boca, da verbalização, os músculos da fala. Para você ter uma ideia, existem situações, eu não sei em relação ao conhecimento de algumas pessoas, pode ser até que seja um tabu, eu já vi noticiando na mídia que isso é errado, mas em situações em que o indivíduo não consegue ter os movimentos da fala, por exemplo, na mandíbula ou da maxila, isso se dá principalmente devido a uma falha do músculo, né, na parte neuromotor do músculo da fala. E aí, qual que é uma das características clínicas visíveis dessa criança? Ela não só não consegue falar, mas a região da face dela, ela é diferente, ela fica como se fosse rebaixada levemente, ela realmente não consegue movimentar a boca, não consegue ter esses movimentos. Exatamente, ela tem um problema ali anatômico. Mas qual que é a base, né, dessa dificuldade? O TEA já tem estudos mostrando que um dos motivos, né, da criança ter o problema do neurodesenvolvimento é a neuroinflamação. Então, os neurônios de uma pessoa normal, digamos assim, que não tem o TEA, eles estão íntegros, estão em tamanho adequado. E alguns pacientes com TEA, esses neurônios estão atrofiados, estão reduzidos, né? E isso vai ter no final o quê? Falha na passagem de impulsos nervosos, impulsos elétricos. Certo. Em todos os nossos músculos, as sinapses, certo. Exatamente. Okay. E os nossos músculos, eles funcionam dessa maneira. Primeiro tem um impulso nervoso para que esse músculo movimente. O músculo da fala é a mesma coisa. Se eu tenho falha nesse impulso nervoso, eu não vou movimentar o músculo da fala. E aí o que acontece? O que existe de terapia nesse sentido? É justamente isso, promover pequenos choques localizados, certo? Numa determinada região dessa criança, para estimular esse neurônio e esse músculo, para que ele volte a funcionar, para que ele funcione, na verdade. Tá? Isso é comprovado, isso é legalizado, pode ser realizado sim, obviamente que o profissional ele vai avaliar isso criteriosamente. Eu já participei de palestras em que, mostrando um estudo de casos totalmente benéficos. A criança está com todas essas características, não mexe a boca e a partir de algumas sessões com esse tipo de terapia, foi possível retomar os movimentos da boca dessa criança e ela conseguiu, inclusive, emitir já sons, já conseguiu iniciar, ter estímulos para falar, certo? Então, isso é muito importante ficar frisado e que realmente é um procedimento que, se necessário, pode ser realizado. Ou seja, é um processo, inclusive, em evolução, o próprio tratamento, né? Exatamente. A forma como perceber essa situação toda, existiam muitos mitos em relação a isso, né? Até o nome mudou, né? Que é o próprio TEA, é fruto dessa percepção, né? De que ele é um transtorno de um espectro, não há uma definição para todas as pessoas, né? Acabam refletindo da mesma forma, né? E no caso dos medicamentos, Rafael, eles são chamados de medicamentos controlados, eles só são por meio de receita médica para poder adquirir,
ou, nesse caso, eles têm facilidade também para ser comprados? Não. Todos eles, de fato, precisam de prescrição médica. Certo. Tá? Alguns deles são controlados porque eles vão exercer efeitos no sistema nervoso central, a depender da necessidade da criança. Então, por exemplo, a gente tem medicamentos que são o que a gente chama de inibidores da recaptação, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que acontece? Esses medicamentos são utilizados por conta de um alto grau de ansiedade para aquele indivíduo. E aí o que o médico vai avaliar? Ele vai avaliar se realmente a criança pode fazer uso desse medicamento, vai fazer a prescrição de uma dose reduzida. Né? Ele já vai ter, mais uma vez, falando, ele tem uma experiência já com esses medicamentos para esse público, para essa faixa etária, e ele vai precisar fazer o uso também dessa medicação. E em questão de efeitos colaterais desses medicamentos, qual é o mais comum deles? Tem algum que é destacado, dá sono, dá dificuldade de raciocínio? Quais são os efeitos que a gente percebe em geral nessas medicações, embora nem todas as pessoas que têm o TEA, por exemplo, precisam de medicação, né? Sim. Tem casos que não precisam, não é isso? Exatamente. Tá. Mas nesses medicamentos mais comuns, há efeitos colaterais também desse processo? Sim. Muitos deles podem sim apresentar efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Que alguns já são conhecidos, outros de repente podem ser desconhecidos e aí relata ao médico esses efeitos que a pessoa está apresentando, e ele vai avaliar se necessita reduzir a dose, se necessita trocar a medicação. O que a gente tem, por exemplo, tem uma medicação que meu filho chegou a iniciar, né, o tratamento, né, foi prescrito para ele, com mais ou menos 2 anos e meio de idade, 2 anos de idade, que foi a risperidona. A risperidona é muito conhecida nesse meio, né? Ela é muito utilizada para pacientes que apresentam um alto grau de irritabilidade e até mesmo de agressividade. Certo. Então, ela vai auxiliar justamente nisso, né? De reduzir esse tipo de característica na criança. O que a gente tem como efeito? Se uma pessoa que é, por exemplo, hiperativa, ela é bem comunicativa dependendo dessa situação, mas na verdade ela se movimenta bem, ela brinca, ela vai começar a ter esses aspectos mais reduzidos. Pelo menos o meu filho, por exemplo, com o tempo a gente já notou uma grande diferença positiva na questão da irritabilidade, na agressividade, mas a gente notou que ele não corria mais, por exemplo, muito, as brincadeiras dele, que sempre foram bem elétricas, bem enérgicas, já reduziram, né? E aos poucos também a gente pôde ver uma característica em relação à sonolência, né? Em alguns casos. É importante relatar todo e qualquer efeito adverso para o médico. E principalmente, né, Rafael, pegando só um pouco do que você está falando, né? Porque há também situações, no caso, por exemplo, seu filho tem quantos anos? 4 anos 4 agora. anos, né? Daqui a pouco ele está vivenciando aí um período já de saída, realmente, efetivamente, da infância, indo para a pré-adolescência, e há também a questão hormonal, né? Também que vai impactar nisso aí e que vai precisar o tempo todo ser revisto aí pelo médico, aquele medicamento também, junto com essas situações de alterações fisiológicas, digamos assim, do curso normal do desenvolvimento, também não vão afetar, inclusive nessa questão da resposta desses medicamentos, não é isso? Sim. Isso é muito importante porque pode ser que em algum momento ele não necessite mais usar a medicação. Eles não são contínuos, assim? É por isso que o acompanhamento precisa ser contínuo, na verdade, justamente para avaliar essa necessidade ou não, né, de continuar com a medicação, porque o que a gente tem? A gente não tem a medicação sendo usada isoladamente, a gente tem um acompanhamento multiprofissional do outro lado. Então, os profissionais altamente capacitados vão estar auxiliando essa criança, né, ajudando no seu no desenvolvimento como um todo, pessoal e social também, e inclusive no aprendizado. Então, a escola também é importante nesse sentido. E existe a possibilidade de, com o tempo, a criança realmente melhorar e não precisar mais fazer uso da medicação. Ou no mínimo reduzir, né? No mínimo reduzir. O que a gente tem de característica também, algumas medicações? A criança pode apresentar insônias. Então, é comum a gente observar o uso de uma medicação controlada, né, voltada de fato para melhorar a irritabilidade ou ansiedade, concomitantemente à prescrição, por exemplo, de melatonina. Certo. Que a melatonina é um medicamento, né, que, na verdade, ela vai potencializar a melatonina endógena, que é um hormônio. Então, isso melhora muito a qualidade do sono dessa criança.
certo? E tem crianças, por exemplo, que não só têm insônia, dificuldade para dormir, mas quando dorme acorda várias vezes durante a noite, certo? Então, a melatonina vai ser muito eficaz, vai ser muito boa nesse sentido. Sono, né? Fazer esse equilíbrio, né? Rafael, só para a gente já ir no encaminhamento do encerramento da nossa entrevista, já agradecendo a você pela disponibilidade, por essas orientações, mas eu queria pedir a você, então, para falar com os nossos, né, as pessoas que acompanham o nosso programa, né, e que, de repente, vivem essa situação, ou conhecem alguém, né, ou podem vir também a acontecer essa situação, da presença de um autista, né, de uma pessoa que precisa desse olhar acolhedor e precisa dessa orientação e desse acompanhamento permanente. Você que tem uma criança também nesse sentido, que precisou realmente fazer todo esse trabalho de acolhimento, de orientação, mas principalmente de amor nesse sentido. Então, o que você diria para esses pais, para essas pessoas que conhecem alguém, de ter essa realidade em casa e que realmente precisa pensar em todos esses aspectos que a gente falou, né? De responsabilidade, de acompanhamento, de paciência, né? Realmente de perseverança em toda essa questão. O que você pode dizer para eles que acompanham o nosso programa? Eu digo que ser pai, né, de um filho autista é algo transformador, é algo que traz um crescimento pessoal muito, muito importante. A gente se torna mais humano, a gente melhora como pessoa no ambiente de trabalho, no convívio familiar e, de fato, a gente cria um laço muito mais forte com o nosso filho. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né, de observar as características do nosso filho, de fato buscar um apoio profissional, um apoio especializado, para que a gente consiga dar o melhor para o nosso filho, certo? A gente consegue, assim, demonstrar de fato o quanto que você ama o seu filho, porque você quer o bem dele, certo? Então, você quer cuidar do seu filho. Particularmente, o Enzo Gabriel, né, meu filho, ele passou por diversas situações muito, muito difíceis. O Enzo já chegou a ficar em observação, ficou internado por mais de 10 horas por conta de uma complicação, né, um efeito ali bem pontual, né, foi individual dele e teve que suspender o uso dessa medicação. Com isso, parece que foi o estopim para situações, por exemplo, de crises convulsivas. Ele apresentou diversas vezes, certo? E a gente precisou ter todo um cuidado, ter toda uma proximidade com ele. A gente precisa ter de fato um olhar muito mais humano do que a gente já tem com o nosso filho, porque isso, gente, eu não desejo para ninguém tudo que a gente passou há meses, mais ou menos 2 meses atrás, e que a gente quase perde o nosso filho, certo? Então, isso é preciso, né? Essa acolhida, essa perseverança. Essa perseverança. Né? E esse amor realmente. Essa fé é muito importante, independente do grau de acometimento, né, dessa criança. Então, assim, ter esse cuidado, ter esse olhar de fato mais fraterno, não só os pais, mas os familiares envolvidos e também apoio, né? Os profissionais que venham estar recebendo essa família também tenham esse olhar muito, muito humanizado. Ok. Rafael Souza, então nós agradecemos a você pela presença aqui conosco, pelos esclarecimentos e agradecendo a você que acompanha sempre o nosso programa Diálogo Aberto. Sempre juntos nós conseguimos cada vez mais ser melhores. Fica com Deus e até o próximo programa.